99% das igrejas ao redor do mundo hoje estão levando pessoas direto para o inferno. Meu nome é Rebeca. Tenho 48 anos e sou líder de oração na minha igreja local em Calgary, Alberta. Há 17 dias atrás, morri por 17 minutos devido a complicações de uma pneumonia severa. E durante esses 17 minutos, Jesus me mostrou a verdade chocante sobre nossas igrejas hoje. Ele revelou que de milhões de igrejas ao redor do mundo, cada igreja que você e eu já frequentamos, apenas 3 tipos verdadeiramente pertencem a ele. O resto estão levando você direto para o inferno. Eu sei que isso parece impossível, eu sei que parece loucura, mas depois do que Jesus me mostrou, eu nunca mais posso ficar em silêncio. Se você está sentado em sua casa pensando que está salvo, você precisa ouvir isso, porque seu destino eterno pode depender disso. Mas antes de começarmos, por favor, me deixe saber de onde você está ouvindo. Seria bom me sentir mais próxima, mesmo que estejamos fisicamente separados. Também não se esqueça de curtir e comentar o que você achou sobre este testemunho de experiência de quase morte. Vamos ter uma discussão justa e aberta para que possamos aprender uns com os outros neste canal. Aproveite a escuta. Era uma terça-feira de manhã em março quando meu mundo desabou. Eu estava liderando o grupo de oração matinal da nossa igreja quando, de repente, uma dor esmagadora atravessou meu peito. A pneumonia severa que eu havia negligenciado por semanas finalmente me atingiu sem aviso. Um momento eu estava orando. No próximo, eu estava no chão, lutando para respirar enquanto a escuridão se fechava ao meu redor. Os paramédicos trabalharam em mim pelo que pareceram horas, mas depois soube que foram apenas 17 minutos. 17 minutos quando meu coração parou de bater, quando meu cérebro não mostrava atividade, quando os médicos me declararam clinicamente morta. Mas esses 17 minutos mudaram tudo que eu pensava saber sobre Deus, sobre igrejas e sobre a eternidade. Quando a escuridão se dissipou, me encontrei em pé em um lugar que palavras não conseguem descrever. Não era como a terra, mas era mais real do que qualquer coisa que eu já havia experimentado. A luz não vinha de um sol, mas de todo lugar e de lugar nenhum ao mesmo tempo. E lá, caminhando em minha direção com braços estendidos, estava Jesus. Eu caí de joelhos imediatamente. Este não era o Jesus gentil das figuras da escola dominical. Este era o Rei dos Reis, irradiando poder e autoridade que fez meu espírito tremer. Seus olhos continham amor mais profundo que oceanos, mas também fogo que queimava toda pretensão, toda máscara, toda mentira que eu já havia contado a mim mesma. Rebeca, ele disse, eu tenho algo para te mostrar. Algo que meu povo desesperadamente precisa entender antes que seja tarde demais. Ele me ajudou a ficar de pé e percebi que estávamos em pé no que parecia uma montanha com vista para toda a terra. Eu podia ver cada nação, cada cidade, cada prédio de igreja espalhado pelo globo como pequenas luzes na escuridão. Diga-me, filha, o que você vê? Igrejas, Senhor. Milhares e milhares de igrejas. Seu povo está se reunindo para te adorar. Olhe novamente, mas desta vez com olhos espirituais. De repente, minha visão mudou. O que vi em seguida partiu meu coração e me aterrorizou até o âmago. Enquanto olhava para a terra, através de olhos espirituais, vi algo horrível. A maioria daqueles prédios de igreja estavam escuros. Não fisicamente escuros, mas espiritualmente escuros. Nenhuma luz da presença de Deus emanava deles. Em vez disso, vi sombras, engano e algo que fez minha alma recuar. Senhor, por que tantas igrejas estão escuras? Porque elas expulsaram meu espírito e deram as boas-vindas a outro. Elas usam meu nome, mas servem ao inimigo. Elas cantam minhas canções, mas seus corações estão longe de mim. Ele acenou com a mão, e de repente eu podia ver dentro dessas igrejas escuras. O que testemunhei me fez chorar. Vi pastores pregando atrás de púlpitos, mas demônios estavam sussurrando em seus ouvidos, alimentando-os com mentiras que eles proclamavam como verdade. Vi congregações cantando com mãos levantadas, mas correntes de engano amarravam seus corações.
Vi cestas de ofertas sendo passadas enquanto espíritos de gananciosos e manipulação contavam o dinheiro. Mas, Senhor, eu disse, eles estão usando seu nome, eles estão lendo sua palavra. Rebeca, eu não avisei que muitos viriam em meu nome, mas seriam lobos em pele de cordeiro? Eu não disse que nos últimos dias, até mesmo os eleitos seriam enganados, se possível? Então, Jesus me mostrou algo ainda mais de partir o coração. Vi pessoas nessas igrejas, pessoas genuínas que verdadeiramente amavam a Deus, mas estavam sendo desviadas por falsos pastores. Elas tinham fome de verdade, mas estavam sendo alimentadas com mentiras. Elas buscavam minha face, mas estavam sendo apontadas para homens. Neste ponto, Jesus se virou para mim e disse: antes de te mostrar quais igrejas são verdadeiramente minhas, você deve entender como discernir verdade de engano. Ore esta oração que te dou agora, e ensine ao meu povo. Ele colocou sua mão na minha cabeça, e essas palavras fluíram através de mim. Pai no céu, abra meus olhos espirituais para ver além da superfície. Tire de mim o desejo de seguir homens, e me dê fome apenas pela sua verdade. Remova meu orgulho que me faz pensar que não posso ser enganada. Mostre-me se a igreja que frequento verdadeiramente pertence a você ou se estou sendo desviada. Me dê coragem para seguir você mesmo, que isso signifique deixar lugares confortáveis. Espírito Santo, seja meu guia para pastores genuínos que alimentam suas ovelhas com palavra pura, não com mistura ou mentiras. Em nome poderoso de Jesus, amém. Esta oração, Jesus disse, começará a abrir olhos que foram cegados por tradição religiosa e aprovação humana. Jesus então me levou no que ele chamou de jornada espiritual. Descemos da montanha e me encontrei caminhando através do que parecia um vasto deserto. Mas este não era um deserto natural, era um deserto espiritual cheio de pessoas. Milhares e milhares de pessoas vagavam por este deserto, todas carregando Bíblias, todas vestindo roupas de igreja, todas acreditando que estavam indo para o céu. Mas seus olhos estavam vazios, seus rostos marcados com fome espiritual que não conseguiam entender. Eram membros de igreja, líderes de louvor, até pastores e evangelistas, todos tropeçando através da morte espiritual enquanto acreditavam estar espiritualmente vivos. Estas são as pessoas nas igrejas que não são minhas, Jesus explicou. Elas frequentam cultos regularmente. Elas dão seus dízimos. Elas servem em ministérios, mas seguem líderes em vez de mim. Buscam sinais e maravilhas em vez de santidade. Amam a sensação do louvor mais do que me amam. Assisti com horror enquanto vi algumas dessas pessoas desabarem e morrerem no deserto. Seus corpos se transformaram em pó, mas seus espíritos continuaram vagando, não entendendo que já estavam mortos. Senhor, como isso aconteceu? Como tantas pessoas sinceras acabaram aqui? Porque pararam de testar tudo contra a minha palavra. Começaram a seguir homens que falavam palavras suaves em vez de palavras verdadeiras. Escolheram conforto em vez de convicção, entretenimento em vez de encontro, bênção em vez de obediência. De repente, a cena do deserto desapareceu e me encontrei no jardim mais lindo que poderia imaginar. Mas diferente do deserto, tudo aqui estava vivo com a presença de Deus. O próprio ar pulsava com santidade. Pessoas se moviam através deste jardim com propósito, alegria e paz profunda que vinha de um relacionamento genuíno com Jesus. Isto, Jesus disse, representa aqueles que pertencem à minha verdadeira igreja mundial. Não um prédio ou denominação, mas pessoas cujos corações estão genuinamente rendidos a mim. Assisti essas pessoas adorarem, servirem e orarem com uma autenticidade que raramente via em igrejas terrenas. Não havia pretensão, não havia performance, não havia busca de aprovação humana. Elas adoravam porque verdadeiramente amavam Jesus, não porque outros estavam assistindo. Mas, Senhor, perguntei, como as pessoas podem saber se estão no deserto ou no jardim enquanto ainda estão na terra? Pelo fruto, ele respondeu, examinando seus próprios corações. Elas têm fome de mim ou de experiência religiosa?
Obedecem minha palavra mesmo quando é difícil, ou buscam mestres que lhes dizem o que querem ouvir. Amam a verdade mesmo quando dói, ou preferem mentiras confortáveis. Então Jesus me levou a um lugar alto, onde eu podia ver toda a terra espalhada abaixo de nós novamente. Mas desta vez, ele me mostrou 3 tipos distintos de igrejas que brilhavam com sua presença. Rebeca, de todas as milhões de igrejas na terra, apenas estes 3 tipos verdadeiramente pertencem a mim. Observe cuidadosamente, porque meu povo precisa entender como a igreja autêntica se parece. O primeiro lugar que Jesus me mostrou era um prédio pequeno e humilde, sem iluminação sofisticada, sem telas massivas, sem pastores celebridades. Apenas uma sala simples, com cadeiras de plástico e um púlpito de madeira. Mas a presença de Deus lá era tão densa que mal conseguia ficar de pé. Assisti o pastor antes do culto, de joelhos atrás do púlpito, chorando e orando. Senhor, diminua-me para que você possa aumentar. Não deixe palavra alguma sair da minha boca, exceto o que você me der. Quando o culto começou, algo notável aconteceu. O pastor abriu a Bíblia com mãos trêmulas, não como alguém dando uma performance, mas como alguém manuseando as próprias palavras de Deus. Ele pregou sobre pecado, arrependimento e o custo de seguir Jesus. Ele não tentou fazer as pessoas se sentirem confortáveis ou lhes dizer o que queriam ouvir. Vi pessoas na congregação chorando sob convicção. Vi jovens genuinamente entregando suas vidas a Cristo. Vi crentes jejuando juntos, orando juntos, estudando a palavra de Deus com fome que nunca havia testemunhado. Esta é a igreja da verdade. Jesus explicou. Eles me temem mais do que temem perder membros. Pregam minha palavra sem compromisso, mesmo quando machuca. Prefeririam ter um prédio vazio cheio da minha presença do que um prédio cheio sem ela. Assisti enquanto membros desta igreja saíam para suas comunidades, não para impressionar outros, mas para compartilhar o evangelho com amor genuíno. Viviam diferentemente do mundo ao redor deles. Sua transformação era evidente para todos que os conheciam. Senhor, por que há tão poucas igrejas assim? Porque a verdade exige morte do eu. E a maioria das pessoas, até pessoas de igreja, não estão dispostas a morrer. Querem se sentir bem consigo mesmas, não serem confrontadas com sua necessidade de mudança. Rebeca, eu vivi em muitas cidades diferentes durante meus 26 anos de casamento. Meu marido David trabalha como engenheiro consultor, e seu trabalho nos força a mudar a cada 2 anos. Durante essas 2 décadas e meia, frequentei mais de 15 igrejas diferentes em cidades por todo o Canadá e Estados Unidos. Vi de tudo. Mega igrejas com milhares de membros, onde me senti completamente perdida na multidão. Pequenas igrejas familiares onde todos conheciam os negócios de todos. Igrejas carismáticas, onde as pessoas pulavam nos corredores. Igrejas tradicionais, onde você podia ouvir um alfinete cair. Igrejas progressivas, que mal mencionavam Jesus. Igrejas fundamentalistas, que pareciam mais interessadas em regras do que em relacionamentos. Algumas dessas igrejas me deixaram com fome espiritual. Outras me fizeram questionar se eu realmente conhecia a Deus. Mas algumas me conectaram com o céu de uma forma que me deixou em lágrimas de gratidão. Eu sempre me perguntei por que havia uma diferença tão drástica. Por que alguns lugares pareciam ter a presença de Deus enquanto outros pareciam vazios? Em Toronto, frequentei uma igreja onde o pastor claramente estava mais interessado em construir seu próprio reino do que no reino de Deus. Ele falava sobre prosperidade e sucesso, mas nunca sobre sacrifício ou cruz. As pessoas vinham para se sentir bem consigo mesmas, não para serem transformadas. Em Edmonton, encontrei uma pequena igreja onde o pastor chorava enquanto pregava sobre a condição perdida da humanidade. As pessoas se reuniam 1 hora antes do culto apenas para orar. Crianças oravam com a mesma intensidade que os adultos. Aquela igreja mudou minha vida. Em Vancouver, assisti a uma igreja que parecia mais um show de Broadway do que um culto. Luzes piscavam, música estrondava, e o pastor subia ao palco como uma estrela de rock.
Mas quando saí, senti que havia sido entretida, não alimentada espiritualmente. Em Calgary, onde vivemos agora, finalmente encontrei uma casa. Nossa igreja atual não é perfeita, mas há algo real lá. As pessoas se importam umas com as outras. O pastor prega a palavra sem medo, há poder na adoração e propósito na oração. Foi lá que me tornei líder de oração. E foi lá que minha jornada espiritual mais profunda começou. Durante todos esses anos mudando de igreja em igreja, comecei a fazer anotações mentais sobre o que fazia a diferença. Por que algumas igrejas pareciam conectadas ao céu, enquanto outras pareciam desconectadas? Por que alguns pastores pregavam com lágrimas nos olhos, enquanto outros pareciam estar apenas cumprindo uma obrigação? Essas perguntas me perseguiram por anos. Orei sobre elas. Jejuei sobre elas. Busquei respostas na Escritura. Mas foi só quando morri que recebi as respostas que havia procurado por tanto tempo.